Miyamoto Musashi é um dos samurais mais lendários e famoso como o maior espadachim do Japão, invicto em mais de 60 duelos. Depois de escapar da morte durante a Batalha de Sekigahara, Musashi se tornou um Ronin. Além de espadachim, ele também era filósofo, artista e budista instruído. Antes de morrer, Musashi nos deixou 21 princípios chamados Dokodo. Estas são regras atemporais que podem nos inspirar hoje a viver bem. A maioria, se não todas, destas regras ajudam-nos a estabelecer uma coisa: foco. Foco é a qualidade de ter interesse ou atividade concentrada em algo. Escusado será dizer que o foco foi um componente crucial na vida de Musashi, ou, como ele disse, chamado o caminho, que é uma vida de prática contínua. Seus escritos revelam que seu estilo de vida girava em torno de moderação, sacrifício, disciplina e não sendo influenciado pelo prazer. Todas essas virtudes foram estabelecidas ou em apoio à capacidade de focalização. Especialmente quando passava algum tempo afastado da sociedade, Musashi só se preocupava em aperfeiçoar sua habilidade, enquanto almeja a iluminação pelo caminho da espada. Esta série de 3 partes elabora os 21 princípios do Dokodo de Musashi. A primeira parte explorou os primeiros 7 princípios. Esta segunda parte irá explorar como viver uma vida de foco final, com base no próximos 7 princípios. Observe que as elaborações neste vídeo são baseadas em filosofias existentes, no autor interpretações e raciocínios, e pretendem ser uma inspiração para a vida atual. Nunca se deixe entristecer por uma separação. A separação pode ocorrer de diversas maneiras. Podemos estar separados de alguém temporariamente devido a uma viagem, mudança de residência ou permanentemente por causa da morte. Também podemos nos separar de certos objetos, como itens pessoais ou dinheiro. Para a maioria de nós, a separação daquilo que amamos leva ao sofrimento. À medida que estamos apegados ao objeto ou pessoa de quem estamos separados, experimentamos um intenso sentimento de carência, pois acreditamos que o que nos é tirado nos pertence e faz parte de nós. No budismo, esta ideia de posse é delirante. Muitos budistas concordariam que não possuímos verdadeiramente nada fora das nossas faculdades mentais. Mesmo nossos corpos não são nossos, pois não os controlamos totalmente. Musashi, sendo um Ronin e um budista, provavelmente estava ciente dessa ilusão de posse, também como o peso do apego a objetos e pessoas. Seu caminho era de solidão e prática, e, portanto, ele não podia se dar ao luxo de ficar triste por separações, porque a vida é cheia de separações. Todas as coisas vêm e vão, sejam pessoas, coisas ou riqueza, especialmente para um Ronin que viaja de um lugar para outro. O apego às pessoas que conheceu e aos lugares que visitou teria levado a um sofrimento contínuo. Em vez disso, como Ronin, ele teve que abraçar a natureza temporária das coisas, incluindo a conclusão inevitável da vida, que é a morte. Em seu livro dos 5 Anéis, Musashi escreveu que o caminho do guerreiro é a aceitação resoluta de morte. Para um guerreiro, a vida está rodeada de morte. A morte das pessoas que ele mata, das pessoas a que ela lutam ao seu lado, das pessoas que ele não conseguiu proteger e, claro, o risco de morrer. Como nenhum outro, Musashi deve ter percebido que a morte espera por todos nós. Tendo consciência disso e aceitando a impermanência da vida, teremos uma vida mais fácil. Momento em que o encontramos. Ressentimento e reclamação não são apropriados nem para si nem para os outros. É muito comum que as pessoas gastem uma quantidade absurda de tempo ressentindo-se e reclamando sobre o mundo. É muito fácil cair nas armadilhas do ressentimento e da reclamação. Para quem tem olhar crítico e opiniões fortes sobre como a vida deveria ser, sempre há algo queixar-se sobre. Mas quando nos encontramos num estado contínuo de ressentimento em relação ao mundo, isso significa que estamos focados nos outros e não em nós mesmos. Para alguém que se dedica a uma vida de prática contínua, passando tempo ressentido e reclamar do mundo ou da própria vida, é prejudicial. O mundo está além do nosso controle. As pessoas agirão o tempo todo de maneiras que não estão de acordo com nossa ética e valores. As pessoas se comportarão de maneira tola, rude e ingrata. As pessoas não gostarão de nós, tentarão interferir em nossas vidas, nos tratarão injustamente, tentarão tirar vantagem de nós. Além disso, a vida não é justa.
O mundo não é justo. Não recebemos partes iguais do bolo. Não somos igualmente talentosos, igualmente bonitos, igualmente saudáveis. Tentar mudar isso é um ideal sincero criado pela mente humana, mas é quase impossível alcançar, pois encontraremos a natureza trabalhando contra nós o tempo todo. Do ponto de vista budista, não deveríamos perder muito tempo tentando mudar o mundo, e devemos especialmente abster-nos de nos ressentir do que é. Em vez disso, é muito mais sensato nos concentrarmos em nós mesmos, vivermos a melhor vida que pudermos, ao mesmo tempo que aceitamos daqueles que não o fazem. Ou, como disse o filósofo estoico Marco Aurélio, seja tolerante com os outros e rigoroso com você mesmo. Não se deixe guiar pelo sentimento de luxúria ou amor. Em um vídeo anterior, explorei os diferentes tipos de amor com o amor altruísta chamado ágape, pelos antigos gregos, por um lado, e o amor egoísta chamado eros, por outro lado. Musashi parece apontar para eros neste caso, que é uma forma de amor motivada pela luxúria. Desejo, também conhecido entre os budistas como amor romântico. Em muitas das culturas atuais, vemos que o amor romântico é elevado ao status de preocupação final. Esta experiência humana é quase vista como divina e, portanto, digna da nossa busca e sacrifício. Musashi claramente não teria endossado a forma como tratamos o amor romântico hoje. Isto provavelmente não foi apenas porque a luxúria e o amor distraem tanto, e teriam sido prejudicial ao seu progresso como espadachim, mas também porque ele era budista. E os budistas não acreditam nesta sacralização do amor romântico. Na verdade, eles estão cientes dos perigos de serem guiados por ela. Como qualquer outro sentimento, o amor e a luxúria podem nos vencer. Mas temos a escolha de nos envolvermos ou não com esses sentimentos. Em vez de nos deixarmos guiar cegamente pelo romance, seria mais sensato não abandonar nossa capacidade de pensar racionalmente para permanecermos firmes e focados em nosso caminho. As pessoas tendem a tomar decisões muito imprudentes enquanto estão encantadas pela luxúria e pelo amor. Das escolhas que afetam o seu trabalho ou violam limites pessoais, a violência e até o homicídio. Em todas as coisas não tenha preferências. O problema com as preferências é que criamos uma dependência quando se trata do estado de um mundo lá fora. Quando nos deparamos com algo que preferimos, ficamos felizes, mas incorremos naquilo que não preferimos ou mesmo não gostamos, ficamos decepcionados. Como não temos nada a dizer sobre o que o meio ambiente nos apresenta, por termos preferências daremos às circunstâncias externas o poder sobre o nosso humor. Nossa equanimidade dependerá de as circunstâncias serem preferíveis ou não. Esta é uma maneira inferior de viver a vida. Musashi encontrou muitas pessoas, objetos e situações diferentes, mas teve que manter uma mente tranquila para que ele não se desviasse de seu caminho. Preferências fortes teriam sido prejudiciais à sua prática. Portanto, é aconselhável manter nossas preferências sob controle e, em vez disso, abraçar qualquer destino que supere nós e tirar o melhor proveito disso. Dessa forma, nunca podemos errar e, assim, a qualidade do nosso foco permanece independente do resultado. Seja indiferente ao local onde você mora. Como Ronin, Musashi vagou pelo Japão, hospedando-se em diversos lugares, de castelos a cavernas. Mas independentemente de onde morasse, seu caminho continuou sendo o centro de sua vida. As pessoas hoje em dia dão grande ênfase ao ambiente em que vivem. Eles se preocupam muito com suas casas, com o bairro em que moram, com o tipo de móveis que possuem. Mas quando estamos muito apegados a certas condições de vida, ficamos ansiosos quando estas condições estão ameaçadas. Quando a nossa situação de vida é verdadeiramente insegura, é claro que não é um luxo abandonar esse lugar. Mas muitas vezes é a simples insatisfação com as circunstâncias atuais que faz com que as pessoas procurem outras casas. Algumas pessoas ficam rapidamente entediadas e insatisfeitas com a sua casa atual e acreditam que a mudança vai tirar essa insatisfação. Infelizmente, a sensação de realização que se segue após a mudança para um novo lugar é apenas temporária, porque onde quer que vamos, levamos-nos sempre conosco. Satisfação e insatisfação acontecem dentro, não fora. No final das contas, não importa onde moramos se estamos satisfeitos conosco mesmos. Ao nos contentarmos com nossas casas, por mais simples e pequenas que sejam, teremos uma a menos com que nos preocupar, e é mais provável que permaneçamos focados em nosso propósito. Não busque o sabor da boa comida.
Muitas, se não a maioria das pessoas, entregam-se ao prazer da língua desfrutando de uma boa refeição. Alguns passam longas noites bebendo e jantando, consumindo bebida após bebida e prato após prato. Mas tomem cuidado, esse comportamento tem suas desvantagens. Miyamoto Musashi desencoraja a busca pela boa comida. Suas razões exatas para isso não são conhecidas, mas quando olhamos para o que outros filósofos tinham a dizer sobre isso, poderíamos ter uma ideia. Os antigos estoicos, por exemplo, também se preocupavam com a alimentação. Eles encorajaram as pessoas a comer de forma simples. O fundador do estoicismo, Zenão de Sítio, observou que quando as pessoas se acostumam a comer alimentos sofisticados, refeições caras, deixam de apreciar os alimentos simples. Quando nossos apetites ficam saturados, só desejaremos alimentos mais extravagantes e estimulantes. Maneiras de satisfazer o prazer de comer. Hábitos alimentares excessivos podem muito bem se transformar em gula, o que leva a problemas de saúde. Diríamos que um glutão gosta e aprecia a comida, mas pode ser o contrário. Comedores e bebedores vorazes geralmente não reservam tempo para comer com atenção e apreciação para o prato na frente deles. Em vez disso, consomem compulsivamente tanto quanto possível para serem temporariamente aliviados da dor dos desejos por comida. Em vez disso, o que poderíamos fazer é comer conscientemente e em quantidades limitadas, e treinar-nos para não ceder aos desejos. Ao fazer isso, ficaremos menos apegados ao paladar e nosso desejo por comida diminuirá. Então temos menos probabilidade de comer demais. No final das contas, o objetivo da alimentação é a nutrição, pois precisamos de combustível para viver e prosperar. Não guarde bens de que não precisa mais. Parece que Musashi já conhecia os benefícios de um estilo de vida minimalista. Sua vida como Ronin não se prestava a ter posses. Viajando pelo Japão, ficando em lugares diferentes, travando duelos, aperfeiçoando suas habilidades, posses teria sido apenas um fardo. Além de suas 2 espadas, ele só precisava do básico para sobreviver e praticar. Algumas pessoas tendem a acumular bens, como se a acumulação de bens materiais aumentasse sua felicidade. Este pode ser o caso por um tempo, mas principalmente só cria uma fome por mais. Eventualmente, quanto mais possuímos, mais peso carregamos sobre nossos ombros até nos tornarmos servos de nossas posses, e não o contrário. Apegar-se aos nossos pertences e também a busca por mais cria ansiedade. O medo de perder o que temos e o medo de não conseguir o que queremos. Mas quando temos um propósito mais elevado e somos capazes de alcançar níveis mais elevados de felicidade, não faz mais sentido perseguir todos esses bens materiais. No budismo, quando alguém encontra contentamento na quietude, sem precisar de entretenimento como televisão ou música, perseguir bens não faz muito sentido. Tudo se resume à capacidade de viajar com pouca bagagem, como um Ronin, para que possamos nos concentrar sobre o que importa. Obrigado por assistir, inscreva-se no canal para não perder a parte 3.